Estão hoje no Vice-Versa, Graça Fonseca do PS e Miguel Pinteluz do PSD. Boa noite aos dois, comentadores habituais da sexta-feira. Vamos começar pela TAP, que é o assunto que continua a dominar a atualidade económica, política também. Graça, o Partido Socialista e o secretário-geral do Partido Socialista já veio dizer que, se o PS for governo, que reverte este negócio. Isto, para a imagem de Portugal, não é propriamente muito bom, ou é? Boa noite a ambos, mas o secretário-geral do PS sempre disse isso. Não é novidade hoje, não foi dito hoje, e sempre disse exatamente o mesmo que hoje foi dito. E eu talvez hoje tentei observar o processo da TAP sob diferentes planos. E talvez um bocadinho aqui tentando passar aquilo que é a nossa visão sobre este processo. Por um lado, no plano político. Eu acho que este processo é um bom exemplo daquilo que não deve acontecer no plano político. Por várias razões. Por um lado, porque de facto nunca houve diálogo ao longo deste processo com os partidos, principalmente com o principal partido da oposição, com o PS. Nem na altura em que foi lançado o processo, nem agora posteriormente, segundo sei, hoje foi dito, nem sequer foi tido uma conversa com o Partido Socialista, nem com qualquer outro partido político, antes do anúncio dos resultados da privatização. Por outro lado, há aqui uma dimensão... O Partido Socialista, deixa-me interromper, o Partido Socialista também tinha dito que não concordava com a privatização e, portanto, não se sentava com o Governo para... Lembra-se que aqui falámos que a certa altura o Ministro da Economia disse que o PS sabia qual era a morada do Ministério da Economia. Lembra-se? Pronto, falámos aqui sobre isso, não vale a pena estar a recordar esse processo. Eu acho que mais importante do que isso, e nós temos dito sempre o mesmo, isto é feito a poucos meses de eleições. E, aliás, isto foi algo que o próprio Ministro Pires Lima prometeu que nunca aconteceria. Há um ano atrás, o Ministro Pires Lima disse, numa entrevista ao Expresso, que não privatizariam a poucos meses das eleições, coisa que não está a acontecer. Pior, com a quantidade de pareceres que ainda falta, porque nós estamos a dizer que está-se a dizer que o processo está concluído. Não está. Faltam vários pareceres, quer de reguladores nacionais, quer de reguladores europeus, quer possivelmente brasileiros, por causa do facto da concorrência brasileira. E, portanto, tudo isto pode ir parar em cima da campanha eleitoral. Tudo isto pode ir parar em cima da campanha eleitoral. Eu acho que isto é tudo aquilo que não deve acontecer num negócio de privatização como este. Por outro lado, no plano jurídico, eu vou tentar sintetizar muito rapidamente para as pessoas perceberem. Por outro lado, do ponto de vista jurídico, há aqui 3 ou 4 aspectos que eu acho que são absolutamente tudo aquilo que não deve acontecer. Por um lado, este processo é bastante opaco, muito pouco transparente ao longo de todo o processo, desde o caderno de encargos até alguns documentos, etc, etc. Por outro lado, mais grave do que isso, já foram aceitos previsões cautelares, uma das quais diz algo que eu acho que não tem sido suficientemente afirmado. O Supremo Tribunal Administrativo aceitou uma previsão cautelar por uma razão, que é que não foi cumprida a lei das privatizações neste caso. Porquê? Porque isto não foi feito por concurso público e, portanto, não foram contratadas 2 entidades independentes para fazer uma avaliação económica financeira da TAP. Isto não foi cumprido neste caso. Eu, aliás, não sei porquê, porque, segundo me recordo, todas as privatizações que foram feitas até hoje foram feitas por concurso público e esta não foi. É um processo completamente diferente. E, por outro lado, eu nunca vi nada, eu já disse isto aqui num programa, eu nunca vi nada tão célebre como este processo. Então, vamos agora 5 dias, eu vou terminar só aqui. Tiveram 5 dias para avaliar as propostas de compra da principal entidade, empresa exportadora de Portugal. 5 dias. Isto não acontece em nenhum concurso público e qualquer processo de contratação que seja de um site para o organismo público demora mais tempo do que isto. E, portanto, isto é algo que, para mim, é absolutamente inédito e incompreensível neste processo. Miguel, vou pedir-lhe, obviamente, que rebata ou não as declarações da Graça, mas acrescentando este dado que a Graça também acabou por referir, é que este negócio ainda não está fechado. Boa noite a ambas. Não, de facto não está fechado e iremos ver quando é que irá ser concluído, mas de facto eu avalio este negócio como extremamente positivo, ao contrário do que a Graça está a dizer. Já vamos aos números, para já vamos falar no plano político. Avalio como extremamente positivo e acho que é de facto a única saída que a TAP tinha, mas se quiser podemos aprofundar isso. Agora, 2 notas em relação à intervenção inicial da Graça e à sua pergunta também inicial, que de facto eu acho que nós todos os dias damos tiros nos pés e estamos a dilapidar o pouco capital que os políticos já têm junto da opinião pública e junto do eleitorado. E, portanto, eu acho que uma atitude destas, como 2 atitudes hoje, uma pessoa que eu até respeito pessoalmente e politicamente, que é o Rui Paulo Figueiredo, no Parlamento e recorrentemente, depois a deputada Mortágua também a dizer e a reforçar que a TAP foi vendida por 10 milhões de euros, o Rui Paulo Figueiredo
por metade do custo do Jorge Jesus, da transferência de Jorge Jesus, eu acho que é de facto tudo o que o debate político não precisa. Isso de facto é uma cortina para os olhos de quem está lá em casa, de quem é contribuinte para este país e que sabe também que não é esse o facto. Portanto, a TAP tem um passivo enorme, tem capitais próprios negativos e podemos ir lá mais à frente e, portanto, claro que o investidor tem que cobrir todo esse déficit brutal. Já lá vamos. A segunda vertente tem a ver com a posição de António Costa e a posição do Partido Socialista. E, portanto, para não entrarmos só a avaliação política da intervenção da Graça, a posição de António Costa, então, aí é ainda mais grave. Quer dizer, nós... para já atribuirmos um manto de suspeição, de transferir uma falta de confiança nas instituições para os investidores, para potenciais investidores, numa altura em que Portugal não precisa disso. Portugal está a pouco e pouco a reconquistar essa confiança, a pouco e pouco as agências de rating atribuem-nos outra vez o nosso valor por aquilo. Mas não concorda com aquilo que a Graça também dizia, que nós não precisávamos muito rápido, foi feito muito rápido. Também parece que não, quer dizer, esta fase final de facto foi rápida, foi célere, mas é um negócio, quer dizer, nós sabemos, e o Ministro Pires de Lima e o Secretário de Estado já o disseram, o verão passado foi passado, entre aspas, pelo Governo, a fazer um périplo internacional à procura de potenciais investidores. Portanto, no verão passado. E, portanto, não foi utilizada a figura de concurso público precisamente para salvaguardar, para não acontecer o mesmo que aconteceu no passado, Miguel, para salvaguardar nós também sabemos que, em relação a estes candidatos, havia 3 candidatos, um foi excluído, ficaram estes 2 candidatos. O que é certo é que também em relação a estes candidatos, em relação às propostas que foram feitas, foram muito recentes e depois das propostas feitas, o Governo voltou a pedir a estes 2 candidatos finais que alterassem, que reforçassem, que melhorassem. Portanto, se pediram agora, é porque souberam também agora que havia essas propostas e não há muito tempo, não o ano passado, isso é uma não é? Suposição, não sabemos isso. Não. O ano passado o que foi feito foi um tour internacional à procura de potenciais investidores para a TAP como ela era naquele momento. Claro que a TAP, há um ano atrás, não é a TAP agora. Aconteceram muitas coisas, greves, um conjunto de coisas que aconteceram de um ano a esta parte. E, portanto, claro que a vontade desses potenciais investidores foi-se dilapidando ao longo deste último ano, ou reforçando, não faço ideia, estamos a conjecturar, e, portanto, o que eu digo é essa análise foi feita durante um ano, esse diálogo tem sido estabelecido durante um ano, e, portanto, eu acho que o Governo foi célere na decisão final, e eu acho que é importante os Governos serem céleres na decisão final, mas prepararem e fazerem o trabalho de casa, e foi isso que este Governo fez. Graça, em relação aos valores, tem-se dito muito que o Governo, numa primeira fase, vai arrecadar 10 milhões de euros e que este valor é manifestamente pouco para o valor da TAP, mas o que é certo é que o Estado também vai deixar de suportar os custos com a empresa, por um lado, e as dívidas da empresa também. Vamos lá ver, antes de ir aos números, só para responder ao Miguel, eu também vou falar aos números, mas eu acho que o dilapidar o capital político não é por aí. Eu gosto pouco de utilizar isto, mas eu fui buscar a frasezinha do Dr. Pires de Lima. E esta frasezinha, que diz que não privatizarão antes das eleições, isto é que dilapida a confiança das pessoas nestes processos. Mas, nós aqui discutimos a certa altura a questão da permanência em Portugal daquilo que era a sede e a direção e as rotas. E o também Secretário de Estado disse, aliás, não há muito tempo atrás, que essas obrigações constariam no caderno de encargos, não constam, e que seriam intemporais, o que não é verdade. São por 10 anos apenas. No caderno de encargos, sim, mas que não tinham seriam tempo. Intemporais. E agora são por 10 anos. E agora são por 10 anos. E, mas portanto, eu só quero realçar... Disse eu aqui que... Sim, eu só quero realçar com estes 2 pontos o seguinte. A questão que o Miguel coloca de dilapidar a confiança tem a ver com isto. Tem a ver com o Governo prometer uma coisa que não cumpre, pior, fazê-lo em cima das eleições, nesta altura do campeonato. E, portanto, também não quero deixar de rebater isso, porque eu acho que, se vamos falar de confiança e de capital, temos que falar de tudo e não só de parte daquilo que é o universo. Quanto à questão dos números que coloca, eu também, quando há pouco falava sobre a questão de não ter sido contratadas as 2 entidades que a lei das privatizações obriga em qualquer processo, eu acho que esse, aliás, é um dos pontos deste processo que eu tenho imensa dificuldade em compreender. Porque, vamos lá ver, há décadas que nós falamos que a TAP está falida.
há décadas. Na década de 90 a TAP estava falida e, de facto, a TAP teve um processo de estruturação muito forte na década de 90, 1994, 95, e, de facto, nessa altura a TAP tinha uma situação muito complicada. Hoje em dia, a situação da TAP é completamente diferente do que era nos anos 90. Fala-se muito da questão do déficit de 1.000 milhões. Mas, na verdade, o que estamos a falar, e hoje, aliás, o Governo falou sobre isso, o que estamos a falar é de 500 milhões, se formos ver aquilo que são os ativos da TAP. Da empresa. Por um lado. Por outro lado, na verdade, o negócio aéreo da TAP é rentável. A TAP mais que duplicou em 10 anos aquilo que é os seus lucros. Ou seja, a TAP... Olhando para a situação da TAP, eu não o conheço profundamente. Não se pode apagar toda a dívida da empresa, não se pode apagar tudo. Eu não estou a pagar tudo. O que eu estou a dizer é o seguinte, nunca o PS deixou de dizer que é preciso capitalizar a TAP. Primeira questão. Segunda questão é qual é o caminho que vamos seguir para o fazer. E é aí que há uma divergência entre o Governo e o PS. Porque o PS nunca deixou de dizer que era preciso capitalizar a TAP. A diferença está no caminho e mais. Está no facto do PSD nunca ter perguntado, como aliás hoje o Estado acabou por dizer na conferência, aliás ontem, acabou por dizer na conferência do Conselho de Ministros, quando perguntado diretamente sobre isso, acabou por dizer que de facto nunca o Governo tinha perguntado formalmente à Comissão Europeia se era possível ou não era possível em condições. E o Governo diz, bom, nós deduzimos que não seria possível. Mas as deduções, quer dizer, nós não podemos deduzir... Mas também já veio dizer que o Governo é que tem que fazer esse trabalho, o Governo é que tem que perceber... Não, a Comissão Europeia... Para depois validar... A Comissão Europeia agora vai dizer outra coisa. Né? Veio dizer que está muito atenta ao facto de saber se esta proposta cumpre ou não cumpre a legislação europeia relativamente à detenção de mais de 50%, cumpre, não é? Mais de 50% em mãos europeias. Isto para as pessoas perceberem porque o consórcio vencedor aparentemente é liderado por alguém que na verdade não é. Porque Nilman não pode ser o líder do consórcio, tem que ser um português. Humberto Pedrosa tem maioria neste consórcio, tem 50,01 e não é Nilman que tem a liderança do consórcio, ao contrário daquilo que é apresentado, quer pelo Governo, quer pela imprensa, de que é o líder do consórcio. Não é, porque não pode ser. E aquilo que a Comissão Europeia veio dizer é que vai estar atenta a perceber se cumpre a legislação europeia é real ou é aparente. Portanto, é isto que a Comissão Europeia veio dizer. Perante isto, os dados que conhecemos... E os dados que conhecemos são, para já, 10 milhões para o Estado, para já o consórcio assumir as dívidas da companhia, para já manter as rotas e manter a sede em Portugal, para já ter maioria desse consórcio europeu, neste caso português. Você tem que só responder à Graça só num minuto. Eu não vou ocupar mais do que um minuto. Para a TAP só haviam 4 caminhos. A liquidação, fechar a empresa, a recapitalização do Estado, argumentando junto da União Europeia que era possível ou não. A divergência, sim. Não, a divergência é noutra, porque o Partido Socialista quer privatizar, mas 49%. Não é essa a divergência. Não vamos hoje mudar a história. Privatização a 49%, mantendo o controle, e privatização a mais de 50%, perdendo o controle. Uma análise muito curta. Sabemos que temos 500 milhões de euros de capitais negativos, e isto só para os portugueses saberem o que é que isto quer dizer é vender todos os aviões, vender todos os imóveis, vender todos os ativos tangíveis e intangíveis do balanço, vender tudo, pagar o déficit, pagar a dívida e ainda ficam 500 milhões de euros negativos. É isto. Não fizeram uma análise económica ou financeira. Só para concluir. Portanto, é isto que estamos a falar. E, portanto, recapitalizar, pelo menos 500 milhões tinham que lá de ser colocados, mais investimento em nova frota, em novos espaços, porque a TAP precisa de facto deste investimento. A pergunta que tem que ser colocada é onde é que nós vamos cortar? Se é na saúde, se é na educação, onde é que vamos cortar para ir buscar 500 milhões de euros? É às pensões. Onde é que é? Essa é a pergunta. Por outro lado, um modelo que o Partido Socialista advoga é uma capitalização através de uma alienação de 49% do capital. Mas também ninguém perguntou se havia empresas que quisessem comprar 49% vou-me colocar no papel do comentador desportivo e vou só fazer uma análise, que é se houve a dificuldade que houve para encontrar estes dois investidores. Estes dois investidores para alienar uma empresa mais de 50%, perdendo o controle e para estes investidores, vejam o que é que seria para encontrar um investidor, que não se sabe onde é que o Partido Socialista vai encontrar, dinheiro sabe-se lá de onde, para ir investir numa empresa 49%, não tendo o controle da empresa, sabendo qual é a situação laboral da empresa, a instabilidade que a empresa tem,
numa situação extremamente instável. Eu estou convencido. Estas garantias eu que o fosse investidor, se o dinheiro fosse não investiria. Eu não investiria. Agora deixe-me fazer esta pergunta Miguel, muito... Eu gostava de perguntar, a sério, porquê é que não foi feita uma análise económica ou financeira da TAP e porquê é que não foi seguido um modelo de concurso público? Porquê é que foi isto? Não foi, não. Não foi, não, Miguel. Não foi feita. Não foi feita. Não foi feita de acordo com a lei das privatizações. Mas agora... Graça, a par pública, naturalmente, pediu avaliações. Não, entidade económica ou financeira, de acordo com a lei das privatizações. A par pública pediu avaliações eu não consigo perceber porque é que isso não foi feito. Também pediu avaliações. Eu não consigo perceber porque é que não foi seguida a lei das privatizações. Foi seguida por todas as privatizações, menos pela TAP. Se temos que perguntar ao Governo, não faço ideia. Eu não estou aqui a representar ao Governo, eu estou a fazer uma análise. É que de repente há mais informação. Mas em relação à análise que está a fazer, em relação aos compromissos que o Governo, através do Secretário de Estado, deu exatamente aqui neste estúdio, e aquilo que a Graça dizia é verdade, é que o Secretário de Estado nunca disse que o Governo queria a sede em Lisboa, mas apenas por 10 anos. O Secretário de Estado nunca disse que as rotas se iam manter e apenas por 10 anos. Daqui a 10 anos não há Açores nem Madeira. Há 3 anos em que os funcionários da TAP podem ficar nos seus lugares, mas depois dos 36 meses não se sabe o que é que vai acontecer a algumas pessoas e a alguns funcionários da TAP. O hub é mantido por 30 anos, a sede é que é mantida por 10 anos. E as rotas, Miguel? E as rotas, deixe-me dizer-lhe o seguinte. As rotas que incluem Madeira, Açores... O serviço público é outra coisa distinta. O serviço público, quando se fala de rotas, essas de serviço público têm a ver com Madeira, os Açores. Outra coisa é o hub, que isso é que de facto é estratégico. Mas é que essas rotas não estão mantidas, Miguel. Mas eu, para ser coerente com aquilo que eu disse aqui há 2 ou 3 meses, eu não me interessa nada, e portanto eu não estou aqui a defender a posição do Secretário de Estado, ou seja, quem for, estou a defender aquilo que eu entendo que é aquilo que deve ser para a TAP, não me interessa onde é que é a sede. Mas interessa as rotas ou não? Desde que o hub, mais do que as rotas, o hub... não interessa as rotas para Madeira e Açores, por exemplo? O facto, Graça, hoje... Não, mas é que é uma pergunta direta. Mas porquê? Portanto, se a TAP deixar de voar para as Açores para a Madeira, o PSD está em... Não vai deixar de voar, porque é uma questão comercial. Não sei se vai. É uma questão comercial. Não sei se é uma questão comercial, Miguel. Quer dizer, porque se calhar não é uma rota lucrativa. Mais uma vez estamos aqui só a especular. Não é uma rota lucrativa. Deixa-me dizer, o hub por 30 anos é de facto a garantia, com penalizações, com multas diárias, que não é como no passado, que havia muitas contrapartidas e depois não se vê nada, com multas diárias muito claras para o incumpridor e, portanto, a manutenção do hub, isso de facto é estratégico para o país, é de facto a vontade de Portugal se querer manter como um polo estratégico neste eixo atlântico e, portanto, isso deixa-me alguma segurança. Agora, eu entendo que não havia outro caminho. Com a coligação de rotas. Aliás, deixa-me fazer uma coisa, Cecília. Nós, aliás, aqui falámos já várias vezes sobre esta questão da TAP. Falámos, aliás, antes de conhecer o caderno de encargos. E eu lembro, aliás, temos esta conversa os dois. E uma das coisas que eu, na altura, ter dito foi precisamente que uma das questões que eu, sinceramente, acho que é preocupante é a possibilidade de liquidar determinado tipo de rotas que não são, provavelmente, lucrativas e, portanto, não interessam para um privado, só são suportadas porque é uma entidade pública. E, na altura, o Miguel disse que isso provavelmente iria ser assegurado pelo caderno de encargos, quando o viéssemos a conhecer. Entretanto, conhecemos e não foi assegurado. Pior, o Estado mentiu. Mentiu porque disse com todas as palavras que essas seriam obrigações intemporais, e estou a citá-lo, intemporais de qualquer candidato a esta privatização. Então, agora há um prazo. E o que eu quero dizer, certo, e o que eu quero dizer é, para mim, do ponto de vista aqui sobre esta matéria, esta é uma das questões mais importantes sobre isto. Isto significa, para as pessoas perceberem, que rotas como Açores e Madeira daqui a 10 anos podem desaparecer, caso não sejam lucrativas e não seja do interesse do privado manter. Mesmo que posso lançar um desafio? Mesmo com a maioria deste consórcio sendo... Posso lançar um desafio, lançar um desafio à sua intuição. Acha que se encontraria um investidor para investir em 49% do capital com o mesmo volume de investimento que estes... Muito bem. Acho que a TAP Miguel, vamos lá ver. Nenhuma empresa é privatizada se não for uma empresa interessante do ponto de vista económico. Nenhuma. Isso não é assim. Não tendo controle sobre a empresa. Funciona o mercado. Não tendo controle sobre a empresa, com greves sucessivas. Miguel, não funciona assim o mercado, com greves de 30, 40 milhões de euros de penalização. O que eu acho lamentável é que o Governo não tenha testado nenhuma das outras vias. Nem a via europeia, nem a via pública. Deixa-me fazer uma... Vêm eleições, nós não sabemos quais... Não sabemos quando. Não, vêm eleições. Ainda não sabemos. Agora não sabemos quando, mas será entre setembro e outubro haverá eleições legislativas, certamente. Certo. Não sabemos é quem ganha. Isso não sabemos. Vamos supor que o Partido Socialista ganha e António Costa tem de cumprir aquilo que prometeu, que é reverter o negócio vai nacionalizar a TAP.
O Partido Socialista tem noção... Não precisa, o caderno de encargos tem O Partido Socialista tem noção com aspas, rombo que pode acontecer para o Estado português ao reverter este negócio? Nessa matéria, eu devo dizer que foi a única questão em que o Governo, de facto, fez o que devia ter feito. E o Governo pôs no caderno de encargos uma cláusula que diz que até à venda total dos ativos, ou seja, enfim, até a 100% da conclusão do processo, o processo é reversível sem direito de indemnização para os concorrentes ou para quem fique com a TAP. E, portanto, isso está declaradamente no caderno de encargos. Aliás, o Secretário de Estado falou sobre isso. Então, o Secretário de Estado, ao afirmar hoje o que afirmou, está a fazer um favor ao Partido Socialista, caso o Partido Socialista... Não está a fazer favor a ninguém, Cecília. Está a ser minimamente, está a ser apenas de bom senso. Qualquer governo que faz isto em cima das eleições, como este governo está a fazer, que já está a fazer depois de ter passado 4 anos do mandato, e atenção, nós vamos ter eleições em outubro, porque o Sr. Presidente da República, que aliás também é conivente com esta história, está a empurrar o mais possível o processo para a frente. Nós devíamos ter eleições em setembro. Se os calendários fossem cumpridos, não eram em outubro. Mas isto é toda uma outra discussão. Agora, o que eu estou a dizer é o seguinte, esta cláusula é uma cláusula de bom senso político. Qualquer governo, seja do PSD, do PS ou de outro qualquer, tem que assegurar, quando está a fazer um processo destes, a 2 meses de eleições. Isto é impensável, fazer uma privatização de uma empresa como a TAP, numa altura em que vamos ter eleições, em que não sabe quem é que vai ganhar, não sabe quem é que vai ser o próximo executivo, não haver a mínima possibilidade, do ponto de vista jurídico, já para não falar de questões políticas, do próximo governo poder tomar uma decisão sobre isto. E, portanto, houve bom senso por parte do governo de favor a ninguém. Ao avançar com estas cláusulas, de só no final, quando o processo estiver todo fechado, assim, então é que se pode... Eu não gosto de fazer futurologia, mas deixe-me dizer-lhe o seguinte, tentando responder à sua pergunta, que é, e também... dando alguma tranquilidade aos portugueses, eu acho que o Dr. António Costa, se ganhar as eleições, que eu acho que cada vez é menos provável, não vai fazer nada disso, porque já estamos em campanha eleitoral e, portanto, eu acho que, de facto, se ganhar as eleições, não tem possibilidade de reverter, porque depois vai ter que dizer aos portugueses, porque depois vai ter que capitalizar a TAP, porque não é só reverter, isto não é só varinhas de condão e dizer que se faz. Perguntar graça. E, portanto, depois, onde é que vai buscar 500 milhões de euros? Onde é que vai buscar 50 aviões novos que a TAP precisa? Onde é que vai reinvestir na TAP? E, portanto, eu acho que António Costa, quando se sentar, que eu espero que não tão cedo, para bem de Portugal e dos portugueses, mas se sentar em São Bento, vai ter uma enorme dificuldade, vai ter que negar aquilo que prometeu, porque não pode fazer, porque não vai ter dinheiro, nem encontrar meios, ou então vai cortar salários, ou vai cortar pensões, tudo aquilo que ele diz que não se devia ter feito. Bom, o nosso tempo já esgotou, mas eu gostava de cada um dos dois um comentário a esta notícia do FMI, que duvida que Portugal consiga cumprir a meta do déficit numa altura em que há bons indicadores de crescimento da economia em Portugal. O FMI agora vem e parece que Graça vem estragar as contas feitas até agora. Não sei se vai estragar ou se vem ser realista ou se vem... Nós aqui também já falamos várias vezes sobre projeções e contra projeções. A ver, eu tenho dito sempre a mesma coisa. Quer dizer que o FMI é uma instituição que diverge de todas as outras. Sim, o FMI aponta para 3.2, o Governo aponta 2.7, o PSD aparentemente enganou-se na sua carta, que dizia claramente abaixo de 2.7, mas depois veio dizer claramente abaixo de 3. Vamos lá ver, eu acho que estamos aqui um bocadinho a jogar com números, eu também não fazendo futurologia, para não seguir nessa linha. Vamos ver. O que é que vai dar? Eu tenho dito sempre mais ou menos o mesmo, que é o que eu acho que é extraordinário ao longo deste período de 4 anos, é que tudo aconteceu neste programa de austeridade, aumento do desemprego, da imigração, da pobreza, etc. E, na verdade, o que aconteceu foi o aumento sempre da carga fiscal, o aumento sempre do endividamento e nunca se cumpriu a meta do déficit ao longo deste período de 4 anos. O Governo agora diz que é desta que vai cumprir. Eu sou muito cética, acho que o Governo não vai conseguir cumprir a meta do déficit que estabeleceu, mas, enfim, cá estaremos para ver. Miguel, o FMI diz que só se consegue cumprir a meta se houver mais cortes na despesa. O FMI diz isso, mas a União Europeia diz que hoje estamos mais próximos de cumprir... Mas que a consolidação orçamental está também um bocadinho enfraquecida. Apesar de estarmos mais próximos de cumprir... Aquilo que os portugueses assistiram nos 2 últimos anos, percebe-se que as contas do Governo, pelos vistos, estavam corretas, ao contrário do que muitos vaticinavam. E, portanto,
Alinhando por esse diapasão, eu entendo que o Governo vai cumprir com a meta do déficit, mas lá está, é a futurologia, portanto olho para o passado, vejo que tivemos um Governo cumpridor das metas. Não assusta, portanto, este aviso do FMI e esta indicação de que ficará um pouco acima? O memorando de entendimento, quando foi assinado pelo Primeiro-Ministro José Sócrates, tinha uma calendarização que a meio teve um reajuste de um ano só, apenas de um ano, mas era uma calendarização que apontava que toda a gente sabia que iria haver aumento de desemprego, que iria haver aumento do déficit, porque não se conseguiria resolver o déficit de um momento para o outro, e depois iríamos entrar na curva descendente. Essa curva descendente, de facto, já entramos há um ano e meio, e temos vindo a cumprir sucessivamente com aquilo com que nos comprometemos, e, portanto, acho que é pelo menos verosímil apontar que iremos atingir essa meta em dezembro. Muito bem. Miguel Graça, muito obrigado uma vez mais por terem estado no Vice-Versa. Boa noite. Boa noite.